O assunto aqui agora é crise hídrica, né? E inclusive hoje o governador Robson vai estar aqui no Seridó para assinar a ordem de serviço da adutora lá do Boqueirão para Jardim do Seridó. E o Procópio está aqui para falar sobre esses e outros assuntos. A adutora, essas que inclusive são conquistas das próprias discussões que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranha-Açu tem travado aí ao longo dos últimos anos. A adutora, na sua opinião, ela resolve, por exemplo, de forma imediata um problema de abastecimento de um município como Jardim do Seridó? Procópio, bom dia. Bom dia, Marcos Danto, Vincent, a todos que estão aqui, a Joelma, a diretora, sempre presente nesse espaço, né, se comunicando aqui, assistindo tudo, é muito bom. Veja, Marcos, a crise hídrica, ela precisa de uma série de soluções, né? E eu sempre estou dizendo e conversando por onde tem andado, que a crise hídrica não é só falta de chuva, não é só falta de água, é principalmente a falta de cuidado com o meio ambiente, do cuidado com os rios, com os açudes, com as nascentes dos rios, né, a quantidade de lixões que estão dentro dos rios, né, o saneamento básico. Então tem um conjunto de elementos, né, que estão antes da chuva. Se você não cuidar de toda essa natureza, de toda essa dimensão ambiental, de toda essa dimensão de recursos naturais, né, de todo esse manejo com a natureza e esse cuidado geral, vamos viver em crise permanente. Né? Então tudo caminha para isso, porque há sempre uma ideia de que a natureza deve ser respeitada. Eu sempre digo que a gente destrói a natureza num ritmo de avião e cuidar dela num ritmo de bicicleta. E isso nós estamos pagando já caro por isso. O sistema adutor do Seridó, isso tem um projeto sendo elaborado, você sabe disso, um projeto que nós conseguimos com o comitê, quando o Paulo Varela, que hoje é o presidente, estava lá em Brasília, na ANA, em torno de 6 milhões de reais. Esse projeto está terminando de elaborar agora. É um projeto onde vai estar ficando, né, um projeto executivo, com todos os projetos prontos. É o sistema de segurança hídrica do Seridó, com toda uma rede de adutora partindo da barragem de Oiticica, né, com a integração do programa de transposição São Francisco. Né, e essa adutora de Boqueirão para Jardim do Seridó é uma adutora importante. Quem é que vai negar isso? O açude de Boqueirão é o que tem hoje, né, um volume de água mais significativo que do Seridó. Quer dizer, o segundo, primeiro é Carnaúba e depois é ele. Né, ele tem uma condição ainda de 27 milhões de metros cúbicos d'água, está ainda com em torno de 32% de sua capacidade. E a barragem da Astraíra está seca, está com menos de 1 milhão de metros cúbicos d'água. Né, então dá muito mais segurança hídrica, dá muito mais garantia de abastecimento da população. Agora, o que é lamentável, veja bem, essa adutora é fundamental. Vai dar ordem de serviço hoje, isso não é feito do dia para a noite, demora aí um tempo. Né? Eu até quero que quando ela esteja pronta a barragem de Oiticica tivesse água, mas não vai ter. Porque, veja, Marcos, você lembra que desde 2015, no início desse governo que está saindo, que é um desastre geral, isso todo mundo sabe dessa história, foi feito, né, um conjunto de visitas técnicas à barragem da Astraíra, junto com o Banco Mundial, o Exército, ANA, o próprio IGARNE, SEMAR, e foram identificados uma série de anomalias físicas na barragem da Astraíra, desde 2015. O Estado foi notificado, fizemos audiência em Caicó, audiência em Jardim do Seridó, audiência em Acari, saiu no relatório de segurança de barragem nacional o nome de 2 barragens do Rio Grande do Norte, que era a barragem, né, da Astraíra, com notificação ao governo, né, e a barragem lá o nosso Gagalheira, que é de responsabilidade do Denox, o empreendedor de lá é o Denox, e da barragem da Astraíra é o governo do Estado, e foi feito um termo de referência, reunião com o Ministério Público da Natal, envolveu vários segmentos, o edital foi lançado, teve uma empresa ganhadora de R$575 mil para fazer o projeto, para fazer as sondagens, os estudos. Desde setembro que está aprovado, que já saiu o resultado do edital, foi publicado no Diário Oficial do Estado, e até hoje o governo do Estado não deu ordem de serviço, não vai dar. Não dá mais tempo, não. Dizendo que não tem o orçamento, mas não tem o financeiro. E na época o governador veio na imprensa, secretário Maíto, secretário Ivan Júnior, todos confirmaram que tinham recurso. E na época, lembra que esse ano houve uma grande polêmica com a ANA, quando a ANA determinou que a barragem de Oiticica não poderia ficar com mais do que 3 milhões de metros cúbicos d'água, tendo em vista o risco de ruptura. Ela tem um conjunto de fissuras, de anomalias,
né, de inseguranças geológicas. Então esse estudo era para identificar se essas análises estavam corretas ou não. É quando eu olhar para vocês, olha, você está com câncer, que é uma doença gravíssima, eu preciso comprovar, eu preciso uma série de análises, de exames. É isso que está se pedindo. E o Estado, de forma omissa e até irresponsável, simplesmente não fez nada. Vem dar uma ordem de serviço hoje de uma doutora que é importante. Eu espero que Jardim do Seridó não aceite essa ordem de serviço calado. Que lá hoje, às 9 horas, o prefeito e toda a sociedade, vereadores, todo mundo reaja. Aqui em Caicó também. Não aceite isso de forma silenciada. Isso é muito grave. Ou seja, no caso, assim, só para não transparecer para as pessoas que assim, uma confusão na sua informação, no caso, aceitar a obra bacana. Agora não. A obra da doutora está no nosso estudo. Nós defendemos isso há tempo. Agora, além do que não pode aceitar, é que a barragem fique do jeito que está, né? Essa obra da doutora, ela é uma estratégia do Seridó. A barragem de Oiticica é uma questão de segurança da sociedade caicoense e também de segurança hídrica de Jardim. Essa barragem, se tiver certo, né, as análises iniciais, as perícias que foram feitas iniciais, o laudo que foi apresentado, as vistorias que foram feitas, se essas anomalias foram confirmadas em um estudo de sondagem, é de uma gravidade imensa. Caicó é uma cidade, que é a cidade polo, está a parte dessa barragem. E não é possível que um governador durante 4 anos dê as costas para isso. Faça de conta que isso não existe. Inclusive, tem multa no Estado, aplicada pela ANA. Ficou muito chateado o Estado com essa multa, mas a ANA está correta. Tinha que agir mesmo. Agora está aí o caos. Começar um novo inverno no próximo ano e nessa insegurança da população de Caicó e da população. Então, a população de Jardim, que com essa doutora possível vai ter uma segurança maior, que é do reservatório maior, mas Jardim não pode agora ficar quieta e calada diante dessa situação. Tem que também se manifestar, né, aplaudindo e reconhecendo que é uma conquista importante a doutora, mas denunciando essa irresponsabilidade de não cuidar da manutenção e de um açude do reservatório tão importante que leva a riscos humanos a uma cidade do tamanho de Caicó. Procopio, nós teremos hoje no sítio Cachos, em São João do Sabugi, uma reunião para discutir a alocação de água do sistema hídrico do Carnaúba, né? Para que o ouvinte possa entender o que é que se discute numa reunião de alocação de águas. A primeira coisa que se faz é identificar esse reservatório, a capacidade hídrica dele, o volume de água que ele tem hoje, os usos que tem no seu entorno, os possíveis usos que se pode fazer dele, se é possível, né? Você tem um conjunto de dados técnicos, né, que é apresentado, que é analisado, e ao mesmo tempo esses dados são cruzados com as necessidades, né, com as demandas, com as vontades de uso dessa água. É possível atender todas as vontades? É possível abrir a comporta? Não é? Como é que está a comporta? A comporta tem problemas hidromecânicos? Está provado que tem, vai ser apresentado essas informações. Né? Quanto poderia ser liberado desse assunto para atender aqui o rio Sabugi, para chegar até aqui, aqui no perímetro irrigado, na Barra de Zé Moraes? É possível, não é? Então nós vamos discutir isso hoje, com a comunidade, com o técnico, com o pessoal do IGAR, que vem trazendo todo o cenário do estudo técnico, nós vamos discutir isso. Ele é um reservatório hoje que tem em torno de 10 milhões de metros cúbicos d'água, né? Ele é um reservatório que tem mais água do Seridó, em termos de percentual, são 37%, né? E aí nós vamos fazer um debate cruzando com o reservatório do Sabugi, que é um outro reservatório que está em situação razoável, um reservatório que está com 14 milhões de metros cúbicos d'água hoje. Essa água que tem hoje é uma água feita depois da batimetria, que é um estudo do assoreamento do açude. Esse açude perdeu 3 milhões e meio de metros cúbicos d'água na sua cota de sangria. Ele foi feito com o Sabugi, foi feito com a sangria de 65 milhões de metros cúbicos d'água, com a cota de sangria, e hoje está com 61.800. Perdeu em torno de 3 milhões e meio de metros cúbicos d'água. Né? O açude foi feito em 1965, houve o assoreamento, isso tudo falta do cuidado com as margens do rio, cortando terra dentro do açude, destruindo as matas ciliares do rio, e o açude foi sendo soterrado, como todos os açudes do Nordeste acontecem isso. Então ele hoje tem mas nessa batimetria, se fosse na cota do Denox, você fazer o estudo, teria hoje 17 milhões. E no estudo do ano passado, no mesmo período de hoje, ano passado ele estava com 4 milhões de metros cúbicos d'água. Hoje ele está com 14. Portanto, todo o estudo que nós fizemos,
todos os dados técnicos pensados, analisados, a liberação de 1,5 milhões de metros cúbicos d'água para o rio Sabugi. Tudo isso foi feito com segurança técnica, com estudos, e ele, mesmo que não tome nenhum pingo d'água esse ano, o que tecnicamente é quase impossível, ele chegaria no inverno de 2020 ainda, para chegar no volume morto. Portanto, tudo que nós fizemos foi com muita segurança técnica, com muitos dados, com muito estudo, porque quem lida com água tem que ter responsabilidade. Não pode fazer politicagem com água. Porque a água é um bem essencial, é um bem que trata da vida humana, que trata da vida dos animais, que trata da vida das plantas, da natureza. Portanto, não dá para fazer politicagem com água. Não dá para brincar com água. Não dá para tornar água moeda eleitoral, como muitos fizeram no passado, e que, felizmente esse ano, muitos desses, né, desceram a ladeira eleitoralmente. Porque a população vai entendendo que água é um bem tão sério que não dá para ser cuidado por gente que faz politicagem. Não dá. Nós teremos essa reunião hoje, começa já às 9 horas, lá na sala de reuniões da Associação Comunitária da Comunidade Cachos, Zona Rural de São João do Sabugi, né? Agora eu queria, já estamos aqui já no finalzinho do programa, mas eu queria muito que você falasse um pouco sobre essa notícia que divulgamos aqui na manchete, que ontem a bancada federal aprovou a destinação de uma emenda coletiva de 50 milhões de reais para a barragem de Oiticicas. É uma ajuda importante? Olha, Marcos, nós no movimento, assim que terminou o resultado das eleições, nós já fomos conversar com a governadora eleita. Já tivemos um contato com a assessoria, sentamos com o deputado Francisco do PT, que é aqui do Seridó, que é uma figura muito próxima, muito alinhada com a governadora eleita. Né? Já conversamos com a assessoria da governadora, conversamos com a senadora Zenaide, que é eleita por telefone, mandamos uma mensagem para a FAP, a assessoria, e ela deu resposta, e se comprometeram em já garantir recursos na emenda parlamentar. E os demais membros da bancada, todos eles e elas se comprometeram e realmente garantiram os 50 milhões. Nós temos 56 milhões de emenda de 2016, né, para 2017, né, para 2018. Nós temos uma emenda de 56 milhões, já está também garantida, vai ser empenhada, tem que empenhar até agora, o dia 8 de dezembro. Né? Existe uma legislação já no nacional que obriga que toda obra que tiver 20% já de construída, ela não pode deixar de receber recurso de orçamento, inclusive de emenda. Isso também está amparado numa legislação federal. Nós estamos acompanhando tudo isso de perto. Houve uma reunião em Brasília, da bancada, ontem, né? Inclusive o Maí, secretário, foi para Brasília. O Denox estava em Brasília, conversou com a bancada, né? A bancada já estava ciente disso. Já tinha uma articulação nossa que fizemos aqui o ano passado, você lembra disso? Que veio para cá governador, senadores, né? Os bispos, na qual nós fizemos articulando para que a bancada mantivesse essas emendas coletivas permanentes, que é essas emendas basicamente que estão sustentando as obras da barragem, que hoje estão paradas as obras da barragem, literalmente paradas, tanto a física quanto a social, porque o governo do estado não está colocando a contrapartida de 2 milhões e 100 em cima de 32 milhões que foram depositadas. Ontem tivemos uma reunião com o Ministério Público de Jucurutu, vamos ter uma reunião já à tarde com 3 advogados comigo, e mais 3 advogados com o juiz doutor Adriano, lá em Jardim Piranhas. Vamos tomar as medidas, remédios judiciais necessários, porque é inaceitável que o governo do estado não coloque a contrapartida em cima disso. Parando as obras, dificultando, deixando 4 mil pessoas em situação gravíssima, toda uma região, a obra mais importante do Rio Grande do Norte, e infelizmente nós estamos nessa luta, a bancada sabe disso, estamos articulando uma reunião da governadora eleita, dos senadores eleitos, né, com a bancada lá na comunidade Barra de Santana. A assessoria da nova governadora já apontou que sim, a governadora tem interesse de vir à comunidade Barra de Santana. Vamos sentar para ouvir da comunidade, do movimento, da igreja, dos movimentos sociais, sindicais, toda a sua preocupação com a barragem de Oiticica. Ela vai ter, evidentemente, uma equipe de transição que vai conversar sobre isso com o governo, mas são 2 níveis de conversa. Uma conversa com o governo, na qual apresenta informações técnicas, e uma conversa na qual com quem trata de informações sociais, ambientais, humanas, preocupações muito mais profundas até. Então nós estamos articulando tudo isso já, nós estamos 24 horas no ar articulando, porque nós temos o entendimento de que essa barragem não pode passar de 2020. Mesmo que a nova governadora, Fátima Bezerra, receba todo um abacaxi, mas ela vai ter o tempo para também inaugurar essa obra. Portanto, ela terá uma oportunidade ímpar, como teve o governador que saiu.
Para isso, ela precisa ter clareza do que é essa obra, a sua importância, ter empenho, se dedicar, ter uma equipe qualificada na SEMAR que cuide disso com seriedade, né, que trate disso como um direito da sociedade, como uma obra pública do Estado e não simplesmente como uma obra eleitoreira, como foi tratada até hoje. Então, a gente precisa ter todos esses cuidados, estamos atentos, 24 horas, né, vamos também tratar com ela, junto com o comitê, a história do plano de requisito da bacia, né, tratar com ela do plano de segurança da bacia, vamos tratar a segurança de barragem, como está o Seridó e todo o Rio Grande do Norte. Então nós temos uma pauta, a questão do programa de interação São Francisco, que vai entrar aqui pelo Seridó, o comitê também está discutindo isso, o Paulo Valério, que é presidente, está 24 horas atenado nisso com a Ana e dentro da SEMAR. Então nós vamos ter um conjunto de agendas para a governadora, para discutir, né, uma agenda colaborativa e ao mesmo tempo uma agenda de cobrança, porque o lugar da sociedade é o lugar das ruas, é o lugar da cobrança, da mobilização, da reivindicação e do diálogo. Nós não vamos abdicar do diálogo hora nenhuma. Dialogar, vamos cooperar, como fizemos no governo atual, cooperamos enquanto movimento, enquanto igreja, enquanto CEAPAC, lá dentro da barragem, sempre tivemos, ao ponto de uma fala do governador, né, até todo mundo riu muito lá na Barra Santana, quando o governador disse que, agradecendo a mim, que eu estava ajudando muito ao governador, né, dentro dessa história, e até ficaram malhando. Falei, não, pelo contrário, nós sempre tivemos, né, essa ideia de que a ação nossa é radical. Isso é imagem de oposição sem razão, sem proposição. Nós sempre agimos na defesa do Estado, na defesa dos direitos humanos, da democracia, da justiça, dos direitos, e vamos fazê-lo. Isso independe do governo, porque o governo passa, todo governo é de plantão, todo parlamentar é de plantão, o que fica é o Estado, são as instituições e são os direitos das pessoas e da sociedade. Obrigado por sua participação, Procópio. Estamos juntos, e a luta não vai parar, a luta porque, continua, né? Aliás, Marcos, para terminar aqui, nós estamos vivendo um momento gravíssimo, inclusive eu sou membro da Comissão Nacional de Combate à Desertificação em Brasília, tivemos reunido recentemente lá em Brasília com o ministro Écio Duardo, que é do PV, é um cidadão decente, foi parlamentar, ajudou muito na Política Nacional de Meio Ambiente, soltou uma nota ontem, né, inclusive com grandes preocupações dessa ideia de você querer pegar um ministério que trata de meio ambiente, que é transversal a todos os temas da sociedade, para enfiar dentro de um ministério que vai cuidar do agronegócio, tentando abafar, destruir toda a ideia das mudanças climáticas, da discussão ambiental, da discussão da educação ambiental, da água e tudo. Então, é um momento grave do país, eu acho que tem que ter mais luta, mais pressão, para que esse governo não faça esse ato de loucura e de desatino em relação ao que o Brasil já acordou, já é signatário das políticas mundiais de meio ambiente, de mudanças climáticas, de biodiversidade e de desertificação. Não é possível que isso aconteça.